Olá, meu querido. Você já precisou trocar o seu nome para assinar alguma publicação? Você já cometeu a arte de ocultar-se mediante uma necessidade de segurança ou artística? Bom, se quer saber o porquê da utilização dos pseudônimos, fica comigo, meu querido. Roda a vinheta! Olá, meus queridos. Sou o professor Josi da equipe Dascalos. E estou aqui para falar de pseudônimos. Como que isso começou? Quais são as necessidades? Por que utilizá-los? Quais são os interesses ou até mesmo as necessidades de segurança em ocultar a sua publicação? Será que existe um viés relacionado à divulgação, ao marketing ou à aceitação pelo público? Vamos ver. Aula de hoje, pseudônimos literários. Pseudônimos literários, olha que coisa mais linda, né? Pseudônimos é um falso nome, um nome falso. Pseudo, falso nome. Falso nome. O que leva um autor ou uma autora a mudar o nome da sua publicação. Na hora de publicar, ela vai lá e coloca um nome diferente? Vamos ver. Pode ser por uma questão de segurança, pode ser até mesmo para burlar um preconceito instituído de uma época, tá? Pode ser também para uma mera apresentação artística. Vamos deixar bem claro que um pseudônimo é uma forma de distanciar a capacidade de ser reconhecido. Uma forma de fantasiar, uma forma de estar livre, uma sensação de liberdade que pode atrasar aí uma espécie de perseguição, pode atrasar uma espécie de crítica. De modo geral, vamos partir do seguinte pressuposto. O autor, quando utiliza um pseudônimo, um falso nome, ele não deixa de ser a mesma pessoa, tá? Isso é muito importante, porque eu continuo sendo o autor, com os mesmos pensamentos, com a mesma perspectiva e visão de mundo, troquei apenas o meu nome, certo? É óbvio que as pessoas mais próximas saberão, mas no âmbito maior, no âmbito global, eu consigo aí minimizar, né, a origem verdadeira deste autor. Muitas vezes as mulheres, né, não eram padecendo aí de preconceitos para a publicação, necessitavam muitas vezes de produzir como se fossem homens. Nós temos casos na literatura de mulheres que utilizam pseudônimos masculinos, justamente para serem aceitas pela crítica. Temos pesquisas recentes de autoras famosas em nossa contemporaneidade que, ao escreverem obras com pseudônimos masculinos, receberam um certo volume de crítica. Mas quando a mesma obra foi submetida sob o verdadeiro nome feminino, as críticas aumentam e a capacidade desse trabalho ser taxado, burlado, ser criticado negativamente, ela aumenta. Isso quer dizer que ainda existe, em nossos tempos, um certo preconceito só de olhar ali se o autor é feminino, se o autor é masculino ou não, né? Existe ainda uma ideia de marketing, por exemplo, livro para meninos, livro para meninas. Então, dependendo do olhar do mercado, né, a edição pode sugerir a troca ou até mesmo a omissão de algum nome, né? Por exemplo, a omissão de um nome feminino para criar uma ambiguidade no processo de aceitação da leitura.
Mas vamos lá, vou fazer uma viagem para vocês aqui sobre esse universo do pseudônimo. Acompanhem comigo uma orientação que determinei para vocês. Vamos lá. Meus queridos, pseudônimos, como eu disse, trata-se de um falso nome. Ao procurar em qualquer dicionário da língua portuguesa, você encontrará alguns significados parecidos com este. Pseudônimo é um nome suposto sob o qual alguns autores publicam seus escritos. Então você tem aqui nome suposto sob o qual alguns autores publicam seus escritos. Uma obra publicada sobre um pseudônimo, tá? Que publica obras com um nome que não é o seu, ok? Então se eu publico lá uma obra e coloco um nome lá, Chateau du Valier, poxa, quem é esse cara? É um francês? Não, vai ver, é um Josiclésio aí que está metido, querendo esconder a sua identidade ou querendo absorver os leitores franceses. Então, temos essa figura, né? Um pseudônimo pode ser escrito, pode ser rememorado por uma sensação de liberdade, tá? Ou até mesmo por uma postura radical, uma técnica, uma maneira de burlar alguma espécie de obstáculo, como por exemplo preconceito, né? Vamos deixar claro aqui alguns nomes. Nomes que marcaram essa utilização de pseudônimos inseridos lá no século XIX. Nós temos dois nomes. Por exemplo, se você ler uma obra produzida por um autor chamado George Sand, ou um outro autor chamado George Eliot. Olha que coisa linda, né? São dois homens, dois autores, quando na verdade George Sand foi um pseudônimo de Amandine Dupin, francesa, enquanto que George Eliot foi um pseudônimo de Mary Ann Evans, inglesa. Duas autoras inseridas aí nesse contexto do século XIX, que provavelmente pela instituição burguesa de que a mulher estaria ligada aos afazeres de casa, que não poderia opinar em certos assuntos, né? Elas entraram para a sociedade literária utilizando pseudônimos, talvez para minimizar as críticas, né? E talvez também para serem aceitadas pelo público leitor. Certo? Você tem aqui, por exemplo, a Amandine Dupin, a primeira mulher francesa a viver de direitos autorais. Olha só, que coisa louca, que revolução. Aqui algumas obras que eu deixei aqui, como Lélia, Indiana e a autobiografia da minha vida, de 1856. E também uma obra de George Eliot, que é o pseudônimo de Mary Ann Evans, Middlemarch, um estudo da vida provinciana. Você vê que século XIX eu tenho essa evidência, né, de modo mais nítido ali para a compreensão desses pseudônimos, né? Outra que também hoje, né, muito revisitada, Jane Austen, por exemplo, na sua obra Orgulho e Preconceito, quando publicada, ela não estava ali com o seu nome impresso, mas simplesmente estava Orgulho e Preconceito, uma novela em três volumes, e aqui ela sempre colocava assim, do mesmo autor de uma obra antiga de uma obra anterior, tá? Evitava colocar o seu nome em função desse preconceito em relação a autoras, né? Um romance em 3 partes escrito por uma dama. Interessante essa necessidade. Aqui no Brasil também nós temos registros, viu? Registros, por exemplo, de Maria Firmina dos Reis, sua obra-prima Úrsula, que é um romance de 1859, está aqui o esqueminha, 1859, que alguns historiadores chegam a considerá-lo como o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. Também
foi assinado, não com o nome ali de Maria Firmina dos Reis, mas assinado como uma maranhense. Também é uma forma de um pseudônimo. Quem escreveu? Uma maranhense. Aqui, no período também inserido ali final do século XVIII, começo do século XIX, né? Ali finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, nós vivenciamos no Brasil um movimento artístico denominado arcadismo, o neoclassicismo, né? E ali eu tenho a figura de pessoas da aristocracia, né, brasileira, se assim posso dizer, que em função de suas ocupações sociais, para criticar a administração da colônia portuguesa, escreviam, só que sob o véu dos pseudônimos. É o caso de Cláudio Manuel da Costa, de Tomás Antônio Gonzaga, que adotam, respectivamente, pseudônimos como Glauceste Saturno e o Pastor Dirceu. Aqui eu tenho, por exemplo, o pseudônimo deve ser enxergado como sendo um fingimento poético. Primeiro, se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundo e gentes, se em frio, calma e chuvas inclementes, passo o verão, outono, este inverno, nem por isso trocar o abrigo terno dessa choça em que vivo com as enchentes, dessa grande fortuna assaz presentes, tenho as paixões desse tormento eterno. Cláudio Manuel da Costa. Meus queridos, além do Cláudio Manuel da Costa, como eu disse, está aí o Pastor Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, da clássica obra Marília de Dirceu, onde eu tenho ali as liras de Dirceu. Essas pessoas estavam o quê? Amparadas por um cargo, né? Juízes, advogados, e, óbvio, para protestar contra a coroa, eles seriam condenados. Para burlar esta perseguição, publicavam em pseudônimos. Então, o fingimento poético surge de uma estrutura. Eles são o quê? Abastados, ricos, assim digamos, para aquele momento. E moram em Vila Rica. São ricos e desejam ser pobres, poeticamente. Moram em Vila Rica, um grande centro daquele momento, e desejam viver no campo. Possuem o quê? São proprietários ali de terras, fazendas, mas desejariam estar apenas como uma choça, um casebre, né? Então, o que eles desejam poeticamente é ao contrário do que a realidade nos impõe. Existe então um fingimento poético, um fingimento que acontece no canal da fantasia literária. Esse fingimento chamamos de pseudônimos. Ok, aqui alguns exemplos interessantíssimos sobre outros autores que também chegaram a utilizar. Por exemplo, José de Alencar já chegou a assinar artigos, né, na coluna que colaborava no Rio de Janeiro, como IG. Machado de Assis já assinou também seus artigos e algumas críticas como Boas Noites, Vitor de Paula, Doutor Semana, João das Regras. Nelson Rodrigues já também passou por pseudônimos como Susana Flagg, né? Nós temos aqui, deixa eu aqui, Susana Flagg e Mirna. Carlos Drummond de Andrade, né? Em suas críticas de cinema também, em suas críticas literárias, nós temos Antônio Crispim, Mickey e Gato Félix. Milor Fernandes também já assinou como o pseudônimo de Emanuel Van Gogh, ok? Também no campo internacional nós temos alguns nomes, por exemplo, Agatha Christie. Trata-se do pseudônimo de Mary Westmacott. Nós temos Richard Bachman, pseudônimo de Stephen King. Nós temos também Robert Galbraith, que já foi pseudônimo de Joanne K. Rowling. J.K. Rowling, né? Famosa pela série do Harry Potter. Okay? Temos também Lewis Carroll, né? Alice no País das Maravilhas, onde nós também conseguimos ver a figura de Charles Ludwig Dodgson. E Eric Arthur Blair, né? Atendendo aí o pseudônimo de George Orwell.
Veja bem, muitas vezes a gente nem sabe, né? A gente cultua ali o pseudônimo enquanto não cultivamos o conhecimento do real autor. Muito bom. E gostaria também de deixar claro uma coisa. Os pseudônimos são, vamos então responder nossa grande questão da aula. Os pseudônimos são fragmentos de uma pessoa. Os pseudônimos são fragmentos de modo que ela não deixa de ser quem ela é. Como eu disse, eu posso até mudar o meu nome, mas não deixo de ser, não deixo a minha essência autoral. Por meio deles, por meio dos pseudônimos, o autor pode se esconder e se expressar no mundo. Tá? Ou seja, eu posso me expressar sobre um outro nome. Tá? Então, cuidado com essas diferenças. Voltem aqui, vamos deixar claro, pseudônimos é uma técnica muito utilizada na literatura, né? Nós temos aí fortes exemplos a partir do século XIX. Hoje, nós ainda alimentamos essa técnica por motivos, ora de publicação, ora editoriais, né? Por motivos de mercado, muitas vezes, mas também já foi por muito tempo por motivo de segurança. Então, está aí mais uma opção para aqueles que desejam escrever. Podemos divagar, podemos mudar nossas perspectivas fragmentárias, podemos ter essa liberdade de assinar como se fosse outra pessoa, ok? É isso daí, meu querido. Espero que tenha colaborado com você em algum quesito. Um fraterno abraço. Inscreva no nosso canal Dascalos, ative o sininho para receber esta e outras aulas de literatura e de outras dimensões do conhecimento. Um fraterno abraço, valeu, até mais!